caso surpreendente. O Nair começa o vídeo dizendo que tem uma garota muito linda vindo ali na frente. Ele pergunta se está tudo bem, fala que ela é muito linda e em seguida pergunta o nome dela. Mas ela já vai dizendo que ele não faz o tipo dela. Então ele pergunta como ela sabe que ele não está tentando ser amigo dela ou apenas pedindo uma informação. Ela diz que não está interessada em fazer amizade no momento. Ele fala que entende e deseja um excelente dia para ela. E quando ela volta, ele pergunta se aconteceu alguma coisa. E ela pergunta se o carro é dele. E já ele pergunta se isso importa. E como ela fala que gostaria de saber, ele pergunta por que do interesse. Ela diz que repensou e que ela achou que eles pudessem ser amigos. Ele fala que no começo talvez essa fosse a ideia, mas que ela mandou uma energia muito ruim para ele. E como ela fala que mudou de ideia, ele prefere mudar de assunto e pergunta qual o nome dela. E depois que ela diz o nome para ele, ele se apresenta e diz que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta para onde ela estava indo, e ela diz que estava indo para casa. Então ele fala que vai sair do carro. Ele fala que também estava indo para casa e em seguida diz que não gostou da maneira que ela falou com ele, mas que isso ficou no passado, e pede para ela dar uma volta. Ele fala que gostou muito e que ela realmente é muito bonita e em seguida diz que é melhor eles continuarem dentro do carro. E já dentro do carro ele pergunta quantos anos ela tem e ela diz pra ele que tem 22. E quando ela pergunta, ele fala que tem 25. E em seguida ele pergunta para onde ela estava indo. E ela responde dizendo que estava indo nas lojas fazer compras. Ela pergunta se ele quer ir com ela. Ele pergunta se é para fazer compras e como ela diz que sim, ele fala que definitivamente isso não está nos planos dele. Ela fala que pensou que eles pudessem ser amigos e já ele fala que não está entendendo o que ele tem a ver com isso. Ele fala que estava pensando em levá-la para sair e quem sabe beber alguma coisa, mas levá-la para fazer compras com certeza não está nos planos dele. Ele fala que realmente ela é muito bonita e pede para ela dar mais uma volta lá fora para ele ver. Ela fala que primeiro ela quer que ele a leve para o shopping. E já ele diz primeiro a volta que ele pediu. E mais uma vez ela fala que primeiro ela quer que ele a leve para a loja. Então ele pede para ela sair e dar a volta para falar com ele. E fora do carro ele pede para ela dar uma volta. Ela pergunta se ele vai comprar uma bolsa para ela. E quando ele fala que ela já tem uma bolsa, ela fala que quer uma bolsa diferente. Ele fala que não gastaria o dinheiro dele com ela porque ela é interesseira. E em seguida mostra a câmera para ela e fala que agora ela vai ser famosa. O Landan começa o vídeo dizendo: "Olha só pra isso." Ele pergunta se está tudo bem e também pergunta o nome dela. E como ela diz que não tem o porquê dizer o nome pra ele, ele fala que ela também não precisa ser tão rude. Ela pergunta o que ele quer e ele tenta se apresentar, mas ela fala que não vai apertar a mão dele e pergunta mais uma vez o que ele quer. Então ele pergunta da onde ela é e ela pergunta pra que ele quer saber tudo isso. Ela fala que com certeza mora em algum lugar e pergunta por que ele está a seguindo. Então ele responde dizendo que ela faz o tipo dele e em seguida pede o número dela. E como já dava pra imaginar, ela diz não. Mas não demora muito até ela voltar e perguntar se o carro é dele. Ele pergunta o que ela disse e ela pergunta novamente. Ele diz que o carro é dele e pergunta por quê. E já ela diz que gostou muito do carro dele.
Ela fala que é um prazer conhecê-lo, mas agora já ele que prefere não apertar a mão dela. Ela pergunta se ele não vai apertar a mão dela. E ele diz que ela acabou de fazer a mesma coisa com ele. Ela fala que gostou do carro dele, mas que voltou porque também gostou dele. Ele diz que entende, mas que precisa ir. Ela pede desculpas e pergunta se ela pode entrar no carro para eles conversarem. E já ele pergunta por que ele deixaria ela entrar no carro. Ela fala que vai mostrar para ele e ele pergunta o que isso significa. E como mais uma vez ela fala que vai mostrar para ele, ele fala que no começo ela só estava querendo dispensá-lo, mas em seguida pede para ela dar uma volta. E depois disso ele fala que tem algum tempo e pede para ela não desperdiçar o tempo dele. Ela entra no carro e fala que amou o interior vermelho. Ele pergunta o nome dela e depois que ela diz o nome para ele, ela também pergunta o nome dele. Ele fala que o nome dele é Landon e ela diz que é um prazer conhecê-lo. E depois de não muito tempo ali conversando com ela, ele pergunta o que ela gostaria de fazer. Então ela pergunta se ele gostaria de levá-la para fazer compras no shopping. Ele pergunta se ela está brincando com ele. Ela diz que não e ele pergunta se ela quer que ele seja franco com ela. E como ela diz que sim, ele fala que não vai fazer nada com ela porque ela é interesseira. Ela pergunta por que ele está dizendo isso e ele fala porque ela é interesseira. Ele fala que jamais levaria ela para fazer compras já que ele nem conhece ela e que só dela dizer uma coisa como essa prova que ela é interesseira. Ela fala que essa é a opinião dele e já ele fala que ela é interesseira. Ela fala que é a opinião dele que ele já está perdendo a noção. Ele fala que só tem uma pessoa dentro desse carro que perdeu a noção e pede para ela dar um fora do carro dele. E de uma forma irônica, ela fala que vai sair plena do carro, e chama ele de bebê e deseja para ele um ótimo dia. O Kyle aborda essa garota e pergunta se ele pode falar com ela por 1 minuto. E como ela pergunta sobre o que, ele fala que gostaria de conhecê-la e pergunta o que ela está pensando em fazer hoje. E como ela fala que está indo para o clube com as amigas dela, ele pergunta se ele também pode ir. Mas ela diz que acha que não porque é a noite das garotas. Então ele pergunta quem sabe de uma próxima vez. Ela fala que não sabe e já ele pede o número dela. Ela diz que não e fala que tem namorado e já ele fala que ele não precisa saber. Mas ela diz pra ele que não está interessada. Então ele deseja um ótimo dia pra ela. Ela pergunta se o carro é dele e quando ele diz que sim, ela fala que de jeito nenhum. Ele fala que o carro é dele e ela pergunta se ele está falando sério e ele diz que sim. Ela fala que é um ótimo carro, então ele pergunta se ela quer ver por dentro e ela diz que é claro. E dentro do carro ela fala que realmente é muito bom e que ela adorou o interior branco. Ele diz que ela ficou muito bem no carro e em seguida pergunta o que ela faz. Então ela conta que ela é modelo e ele pergunta se ela faz mais alguma coisa além disso. Mas ela diz que não e fala que no momento ela só está modelando. Ele pede o número dela e como ela fala que tudo bem, ele pergunta se o namorado dela não vai se importar. E ela diz que não. Ele pergunta se ela tem certeza e ela diz que sim. Ele pergunta o que exatamente as amigas dela vão fazer no clube hoje. Ela fala que nada demais, que elas só vão se divertir e que se ele quiser levar os amigos dele, tudo bem. E já nesse momento ele pergunta se ela realmente quer conhecê-lo. E como ela diz que sim, ele fala que lá fora ela não parecia muito interessada. Ela diz que ele parece um cara legal e é claro que ela quer conhecê-lo. Ele pergunta se antes ele não parecia um cara legal. Ela diz que parecia e fica sem saber o que dizer. Então ele pergunta se é pelo fato dela ter namorado, mas em seguida diz que ela tá parecendo uma interesseira. Ela pergunta por que interesseira. Ele fala porque no começo ela não demonstrou nenhum interesse, que depois ele teve quase que provar que o carro era dele. E pergunta se esse carro não fosse dele, se ela estaria ali conversando com ele. Ela fica pensando ali no que dizer e ele pergunta se o carro não fosse dele, se ela estaria ali. E ela responde dizendo que foi tudo muito rápido, mas que ele parecia um cara legal, então ela resolveu falar com ele. Ele pergunta se ela deixaria o namorado dela por ele.
E como mais uma vez ela fica sem saber o que dizer, ele fala que está tentando entender a situação. E em seguida diz que chegou a hora dela sair do carro. Ela pergunta se ele tem certeza disso. Ele fala que não tem outra escolha, já que ela é interesseira. Ela diz que ele que a convidou para entrar no carro e fala que ele é muito doido. Ele fala que ela é interesseira, pede para ela sair do carro e deseja para ela um ótimo dia.